Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Nos sigam, apesar da gente também estar perdido. Essa piada eu adoro fazer. Hoje a gente está com mais uma convidada super especial, trocando ideia com a gente aqui no Rock Night, conversas aleatórias. E que incrível! É de noite, Felipe Guedes da Luz. Boa noite, Rock Night, The Night. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você ouvinte que está nos ouvindo aí, independente do horário. E muito feliz aí de ter essa conversa com essa pessoa fantástica com quem eu tive o prazer de trabalhar juntos, né, na mesma empresa e ter algumas trocas, algumas conversas fora também, depois de ter trabalhado junto. E foi inspiração aí para muita coisa, muito trabalho aí que foi na minha carreira até então. Uau, que lindo. Muito bem, então, sem mais delongas, nossa convidada de hoje é a Carol Souto. Boa noite, Carol, como é que tu tá? Boa noite. Super feliz de estar aqui com vocês. É sempre muito bom quando a gente é chamado para ter conversas aleatórias. Então, já estava falando para o Cristiano que hoje de manhã já comecei a ouvir Pink Floyd, então já estou super assim, na vibe da conversa. Muito bom, e a gente adora Pink Floyd. O Felipe é mais AC/DC, né? AC/DC. Eu sou mais rock progressivo, curto mais Pink Floyd também. Galera, caros ouvintes, caras ouvintas, o nosso tema hoje é desenvolvimento de pessoas e de organizações, estratégia, mentorias, coaching, tudo isso a Carol faz um pouquinho também. E ela trabalha em vários lugares, hein, Carol? Adorei que tu tá em várias frentes aí. Ela trabalha na Walking the Walk. Walking the Talk. A Walking the Talk. O Felipe me jogou a informação errada aqui, doutor Felipe. Walking the Talk. E ela já vai explicar pra gente o que é isso. Na Safety for Me, que eu também fiquei super curioso em conhecer mais a Safety for Me. E também tu és uma coach, mentora, consultora independente. É isso mesmo, Carol? Isso aí. Acho que tu trouxe bem aí os 3 pontos. O que faz a Safety for Me? Eu fiquei mais curioso com essa empresa aí, porque tu é CXO, assim que fala? Ela é diretora de experiência, head de experiência. Isso, head de experiência e head de empatia. Uau. A coisa boa de quando a gente é empreendedor, né? E eu sou sócia da Safety for Me. E uma vez numa conversa com um médico que é o fundador e é o CEO da empresa, o presidente da empresa, e a gente estava definindo qual que era o meu papel dentro da startup, né, da área da saúde. E a gente estava definindo assim se eu era meio head de pessoas, se eu era head de cultura. E ele disse, tu é muito bom em empatia, tu consegue te conectar com as pessoas, então tu vai ser a nossa head de empatia. A Safety for Me é uma startup que começou pelo impulso aí do Dr. Salvador Gulo Neto, né, que é um cirurgião, uma pessoa assim que tem uma dedicação muito grande dentro da área da saúde, e ele começou a estruturar essa startup com o escopo de segurança do paciente, né? Então, é uma startup que é um pouco na área da saúde, um pouco na área de educação para os pacientes. E o meu trabalho, ele está muito voltado para user experience, para entender como é que o paciente lida com esse tema. Porque a gente, quando fala em segurança do paciente, hoje a gente não sabe o que é. Agora, talvez na pandemia até a gente já saiba mais, né? Mas antes da pandemia, ninguém falava sobre cuidados e protocolos dentro dos hospitais. A gente, enquanto gente normal, assim, né? Isso para os profissionais da área da saúde é uma conversa mais corriqueira, assim, mas para o paciente isso é muito longe, né? E logo que eu entrei dentro da startup, o meu papel era ir nos hospitais e conversar com os pacientes sobre isso. Então, meio antropóloga, assim, um pouco de antropologia, um pouco de user experience, um pouco de gente com gente, assim. Então, bem interessante. E aí ser gestora, não? Como é que você falou de empatia? Diretora de empatia? Faz todo sentido, né? Head de empatia, porque se a gente não puder sentir um pouquinho a dor do outro, né, minimamente, para poder criar uma experiência interessante, não faz sentido. Desculpa, Felipe, ter falar alguma coisa. Não, tranquilo.
E como é que foi, então, a Safety, a Safe for Me nasceu antes da pandemia? Nasceu antes da pandemia, a gente fez o lançamento oficial da Safety for Me em abril de 2019, e aí, naquela época, ela se chamava Dr. Rafael, o teu conselheiro da segurança do paciente. E aí, durante todo o ano de 2019, a gente foi conversando com alguns hospitais aqui em Porto Alegre, né? A gente já tinha uma experiência num hospital em São Paulo, e a gente foi entendendo como é que era o doutor Rafael conversando com os pacientes. E uma das coisas que a gente percebeu, né, é que quando tu coloca o nome da startup como o nome de um fictício de um médico, né, o doutor Rafael, a gente começou a perceber que essa conversa ficava muito centralizada no médico. E a gente queria muito incluir os outros profissionais da área da saúde. E por isso virou Safety for Me, segurança para mim. Porque daí é todo mundo que está dentro da assistência, então, desde a fisioterapeuta, psicólogo, o técnico de enfermagem, enfermeiro, todo mundo está envolvido na segurança do paciente e o próprio paciente é convidado a participar do seu cuidado na assistência, né? Então, assim, segurança do paciente tem a ver como é que a gente, com alguns protocolos, com alguns mecanismos para reduzir risco dentro da assistência. Um hospital é como se fosse um avião. A gente entra dentro do avião sem saber que tu tem que botar a bagagem em cima, apertar o cinto, sentar, fazer. A gente não entra no avião. Tu pode até não fazer, mas se tu não fizer, ou vão te convidar para sair de dentro do avião, sabe? Ou alguém vai te ensinar. Dentro do hospital é a mesma coisa. Só que antes da pandemia, a gente entrava dentro do hospital e talvez não sabia direito, né? Que a gente podia entrar e tem riscos quando a gente entra dentro de uma instituição de saúde, de pegar um vírus, uma bactéria, né, de cair dentro do hospital, de errar em tua medicação. Então, para isso tem alguns protocolos. Que foram criados há algum tempo atrás, enfim, tem toda uma história em relação a isso. E a Safety for Me é uma plataforma que está dentro do celular do paciente e ele consegue, num joguinho, aprender sobre isso e ainda avaliar a instituição de saúde. E ele vai dizer, de 0 a 10, se aquela instituição de saúde está cumprindo por aquele determinado protocolo de saúde. Isso cai num dashboard que está lá num painel de controle lá do gestor em saúde. E ele consegue ver o que o paciente está achando e percebendo em relação à qualidade e segurança da assistência. E isso é insumo para melhoria de processos e então, fortalecimento de cultura. Então, no caso, é o hospital que propõe a utilização desse app pelo paciente, pelo visitante, enfim. É uma recomendação do hospital. São poucos hospitais que têm isso, ou não? Já são vários já. Pelo menos os que eu conheço, eu não tive essa experiência ainda de, olha, baixa o app aqui e navegue por ele, né, para você aprender mais sobre. Inclusive, eu morro de medo de hospital. Eu vou te confessar que eu também. Depois, a minha mãe foi enfermeira durante muitos anos, ela trabalhou 40 anos num hospital, e ela sempre nos dizia que a nossa saúde é o bem maior, sabe? Eu acho que a pandemia está nos mostrando isso, assim, à vista, né? De que a gente tem que cuidar da saúde, que o hospital é um lugar para a gente entrar e ficar bem logo e sair, né? Enfim, a gente tem alguns clientes aqui em Porto Alegre, no interior e em São Paulo. O app ele está aberto, né? Tu pode tanto baixar nas lojas dos aplicativos da Apple, etc., Apple e Android, sim. E ele também tem uma versão que é web app, ou seja, um site que a pessoa entra e tem a mesma experiência de um aplicativo. Eu acho que de 2019 para cá a gente cresceu bastante. Então, aqui em Porto Alegre a gente tem o Hospital da PUC, o Ernesto Dornelles, o Divina Providência também é nosso parceiro. A gente tem alguns hospitais que são de operadoras de plano de saúde, então o Hospital da Unimed Pelotas, a Unimed Nordeste lá em Caxias também usa. A Unimed Porto Alegre é nossa parceira. Então a gente tem alguns clientes, mas
Eu acho que estamos começando, assim, a gente já avançou muito, Cristiano e Felipe, mas eu acho que esse assunto, por si só, ele é um assunto que ele tem uma tendência a crescer bastante, porque a gente está se dando conta que para entrar dentro de qualquer instituição de saúde tem que ser tipo avião, assim, tu tem que saber que tu entra, tu tem que passar álcool gel, usar máscara, né? E eu acho que isso são coisas, o álcool gel é uma coisa que mesmo antes da pandemia já era recomendado por outras questões, mas a máscara ainda a gente talvez vai ter que usar por algum tempo, enfim, aí os protocolos de segurança talvez tenha que chamar o Salvador, o meu sócio, ou um outro médico para falar sobre isso, eu sei falar de gente, né, então essa outra parte é dele. Não, perfeito. E é claro, eu também eu não conheço, porque graças a Deus, eu não preciso entrar em hospitais, mas o ano passado eu tive que entrar em um com uma certa frequência, e quando eu falei que eu tinha medo, exatamente isso, porque também era um período de Covid, não era por conta da Covid, mas eu precisei estar lá. E eu sentia muito receio e até ficava frustrado quando as pessoas não me orientavam mais ou não diziam, olha, isso é proibido. E às vezes eu entrava assim e já ia entrando e eu digo, pô, ninguém vai me parar aqui, eu acho que eu não podia entrar. E um outro grande indicativo assim de que o hospital não é lugar assim para a gente ficar passeando, né? A não ser que precise, né? Eu estou falando da minha visão enquanto visitante, não paciente, porque também graças a Deus, nunca precisei ser um paciente estar internado no hospital. Mas, assim, criança não pode entrar em hospital, né? Até uma certa idade, né? Para fazer visita. Não tem esse protocolo também, né? Que é proibido visita criança. Em algum momento, eu já ouvi que criança pequena não pode entrar, não pode ficar circulando muito lá dentro. Eu não sei, mas eu acho que ninguém que não precise não deveria ir. Então, assim, se tu não precisa ir, isso vale para todas as idades, né? Então, assim, claro que antes a gente visitava, porque é um gesto de carinho, enfim, né? Hoje a gente está um pouco proibido, um pouco não, é bastante proibido de fazer visita em hospital e tal, ou de acompanhar alguém que eventualmente não é nosso familiar, etc. Mas eu vejo, assim, que acho que só tem que estar no hospital quem tem que estar. Então, se tu não precisa ir, e se, enfim, se tu precisa ir visitar alguém, vai, visita, faz o que tu tem que fazer, mas passa álcool gel quando entra no hospital, quando entra no quarto. E isso não é uma questão de Covid, é uma questão porque, enfim, tem uma série de outras coisas lá que eu não quero assustar ninguém, mas, entendeu? Tipo assim, tu pode... enfim, é uma questão de higiene, né? Não é por nada, a gente sai da rua, pega dinheiro, essas coisas, fica tocando nas coisas do hospital, é uma questão... E eu fiquei muito paranoico agora, e metade da torcida do Flamengo, como se diz, né? Mas eu acho que só a metade, viu, Coral? Porque tem uma metade que anda de boa aí, circulando na República, né? Festa e festa. Mas, enfim, a nossa metade aqui tá paranoica. E, inclusive, assim, para mim, mercado é tipo hospital já também. Inclusive, tem os protocolos também, inclusive. E eu fico, né? Eu fico muito receoso de ir ao supermercado, então a gente se previne, cuida, passa álcool gel, 2 máscaras, principalmente esse ano, e volta para casa. E eu sou a pessoa e a minha família que a gente higieniza tudo, inclusive as embalagens, e depois vai tomar banho, bota a roupa, joga o álcool nela e queima. É assim que a gente faz. E assim. Né? Quero bater na mesa aqui, mas até agora não fomos infectados, graças a Deus. Funcionando. Tá funcionando. O time que se mexe não, o time que está se ganhando não se mexe. Então a gente segue nesse protocolo aqui também, que eu acho que é bem importante. Mas assim, eu tô achando o hospital muito parecido com o supermercado, assim, qualquer ambiente que tenha muitas pessoas e o vírus por aí, a gente tem que ter esse cuidado máximo. Mas bora lá, vamos falar também de outras coisas, assim, e muito bacana que do teu trabalho, né? Tu é coach, mentora, consultora, e eu acho que isso conecta totalmente com o trabalho da Walking the Talk, né? Que fala de cultura, de como estratégia para entregar resultados de negócios. Eu e o Felipe, a gente trabalha muito com a tal da inovação. A gente ajuda empresas a se tornarem mais inovadoras, a criar produtos e serviços inovadores, sejam incrementais, disruptivos, radicais, seja lá o termo que for.
E a gente sempre esbarra nessa questão da cultura, né? Que a gente não consegue ser inovador porque não temos a cultura. E aí, uma outra temática que é sempre capa de revista, das revistas de negócio, é a tal da execução da estratégia, Carol. Né? Tão difícil, porque criar estratégia, muitas vezes, eu posso até ousar dizer que é muito fácil, né? A gente pode criar estratégias lindas, maravilhosas, a pessoa sendo criativa, cria muita coisa. Mas a tal da execução, aí que entra a cultura. Pergunta boa. Ai, tu achou? Ai, olha isso. Super. Tua pergunta dá um livro aqui, tá? Dá um livro. No mínimo dá um podcast aí. Tu tem só uma hora para responder. Tá, então vamos lá. Vamos na primeira parte, tá? Na formulação da estratégia. Então, é bem importante que as empresas, isso não tem a ver com Walk the Talk, não tem a ver com o mundo dos negócios, tá? Perfeito. Quando a gente está dentro de uma organização, é muito importante a gente ter clareza sobre quais são os objetivos do nosso negócio. Aonde que a gente quer chegar. E aqui já tem um pontinho de atenção, porque agora na pandemia já estão falando que não precisa de planejamento estratégico, que as coisas não funcionam assim, que para que tu vai pensar daqui a 5 anos se tudo muda e tal. Então, aqui tem um pontito que é pensar onde é que eu vejo a minha empresa, e pode ser daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Tem empresas que eu acho que encurtaram um pouco o ciclo da estratégia, porque estão pensando no curto prazo, aí depende um pouco da natureza do teu negócio, de como é que tu ganha dinheiro, como é que tu gera fluxo de caixa, tá? Então, esse é um ponto importante. Aqui, talvez tenha um ponto para pensar, que é planejamento estratégico versus pensamento estratégico. Então, tu pode pensar estrategicamente no curto prazo, né, e ir lidando com as incertezas aí que estão acontecendo, que são parte do nosso dia a dia, vão fazer parte do nosso dia a dia daqui para frente, mas esse plano a longo prazo, isso é o que a gente chama de ambidestria. Tem várias ambidestrias hoje convivendo dentro das organizações, né, então as pessoas, que é difícil, que eu tenho que lidar um pouco com o curto prazo, pensando no longo prazo e equilibrando essas duas frentes de trabalho. Tem um autor que eu acho, ele foi, assim, um maestro nessa coisa do pensamento de longo prazo, que é o fundador da The School of Life, que é um filósofo inglês, que é o Roman Kinazari, que eu não sei falar o sobrenome dele, tá? Mas ele escreveu um livro que se chama Como Ser um Bom Ancestral. E esse livro, ele tem, eu assisti uma live dele no ano passado, e ele estava falando sobre essa coisa do pensamento. Ele tem um nome para esse pensamento que não é estratégico, tá? Mas esse pensamento mais de longo prazo, que as minhas ações hoje estão construindo uma boa sociedade, estão construindo um legado pensando nas gerações futuras. Então, tem um pouco assim de a gente tomar decisão no curto prazo, encurtar o plano, o ciclo da estratégia, para dar conta das incertezas de curto prazo, mas a gente esquece que tem uma certa perenidade dentro, né, que os negócios foram feitos para, enfim, para deixar um legado, e cada vez, na minha opinião, né, e cada vez mais eu vejo que existe uma responsabilidade social nos negócios. A gente está falando de capitalismo consciente, de várias coisas aí que estão permeando as discussões dos líderes. Então, essa noção de o que faz o meu negócio existir, qual é a minha contribuição, tem pessoas que traduzem isso no propósito, tem gente que tem isso nos norteadores estratégicos, mas ter clareza sobre isso e como é que isso se traduz em objetivos de curto prazo, em 1 ano, em 6 meses, vai decidir usar o CAE, sei lá. Então, eu acho que na tua pergunta, eu queria quebrar um pouco para esse pensamento da formulação da estratégia e os objetivos do negócio, e depois na execução da estratégia, o que é importante as pessoas entenderem para que todo mundo esteja junto nos objetivos do negócio. Aí tu pode chamar isso de cultura, tu pode chamar de mindset, é o jeito como as coisas funcionam aqui.
Então, se tu for olhar eu não estou com o livro da Caroline Taylor aqui, que é a da Walk the Talk, mas ela fala sobre padrões de comportamento. Tu tem outros autores que entendem cultura de uma outra forma, né? Então, entender o que é cultura dentro da tua organização é um excelente de que panorama teórico tu está trabalhando, porque senão vira uma coisa um pouco confusa. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Muito sentido. Quando você trouxe essa coisa do curto prazo e longo prazo, eu me lembrei de um termo também que geralmente é usado mais na política, né, que é o paradigma do short-termismo, né, que é essa coisa de olhar para o presente, demais para o presente e negligenciar o futuro. E esse é um aspecto que eu sempre trago também para as empresas e empresários, porque eu trabalho com inovação exploratória, que é essa construção de visão de futuro, e tudo mais, daí eu trago essa preocupação sempre, né, de que, ok, o presente, o momento atual é fundamental, é aqui que tudo acontece, é aqui que a mágica acontece, mas e esse futuro que está sendo negligenciado, que ele vai acontecer, e ele está sendo construído por alguém, e aí eu sempre questiono, né, você quer consumir esse futuro construído por alguém, ou você quer construir o futuro da tua organização, da tua comunidade, o teu futuro, né? Então, acho que isso é uma preocupação bem importante também. Existe algum conceito de cultura assim que se adequa melhor à gestão estratégica das organizações, até um pouco brasileiras? Para que a gente possa adotar como referência, assim, né? Que eu vou falar do conceito da Walk the Talk, né? Então, assim, Perfeito. quando tu fala sobre padrões de comportamento que são encorajados, desencorajados ou tolerados ao longo do tempo. Né? Então, esse é um conceito, mas se tu for olhar para a noção de um autor que é holandês, que ele fala sobre... ele tem um livro que se chama Software of the Mind, que a cultura é o software of the mind, que é o Gert Hofstede. Então, assim, se tem alguma coisa que se adequa melhor às empresas brasileiras, eu não conheço. Talvez essa é uma pergunta boa até para pesquisar isso, mas não conheço. Não saberia te dizer. Mas eu acho que é importante, quando tu vai trabalhar, tem alguns elementos que eu considero importante quando a gente está trabalhando com desdobramento da estratégia, que é o que eu trabalhei dentro da Unimed Porto Alegre, onde eu conheci o Felipe, e que eu acho que são elementos importantes. É entender o que a empresa valoriza, primeiro de tudo. Então, se nós estamos falando sobre estratégia de inovação, o que é que diz que uma empresa é inovadora? Legal. É a tecnologia? É a estrutura de gestão? É as estruturas de colaboração? E aí, como é que isso é traduzido? Porque a cultura tem a ver com o ar que tu respira, tem várias coisas, né? O ar que tu respira, quando o líder sai da sala, o que acontece, como as coisas são feitas aqui. Então, vamos trazer um pouco para o chão o conceito, e como as coisas acontecem aqui. Então, tem muita empresa que entende que é inovado, que está trabalhando a inovação, mas o estilo de gestão é um estilo de gestão que não combina, ou que não está muito bem conectado com a noção de inovação que é trabalhado dentro da empresa. Então, como é possível ajustar ou tornar um modelo de gestão mais palatável à luz do que a empresa está querendo no sentido da inovação? Isso conversa com os objetivos do negócio? Então, não é uma coisa... como é que eu posso te dizer? Tem gente que trabalha com inovação e diz que botar uma piscina de bolinha e criar esse ambiente de porteira aberta, não sei o quê, isso é o que diz que é inovação. E aí saiu uma pesquisa dizendo que as pessoas que ao tirar as divisórias do trabalho, isso diminuiu a conexão entre as pessoas e não aumentou. Sim. Porque as pessoas não tinham mais privacidade para conversar. Então, tu tem que entender um pouco. Então, por isso que não tem muita receita de bolo, tá? Tem conceitos que nos ajudam e dão luz, mas tu precisa... Aí entra a minha contribuição como antropóloga. Como é que é o comportamento das pessoas naquele ambiente de trabalho?
o que que elas valorizam, o que que é importante para elas e como é que tu pode ir fazendo pequenos ajustes no sentido de testar. Então, eu vou prototipar, testo e aprendo. Isso é metodologia de inovação, isso pode ser design, não sei. Claro. Tu testa e aprende. O que eu vejo, Cristiana, é que as pessoas estão buscando, às vezes, uma noção para o desenvolvimento da estratégia, para a execução da estratégia, que é uma receita de bolo. E a gente sabe que não é assim, primeiro porque a gente vai fazer um projeto, aí precisa entender qual é a metodologia de gerenciamento de projetos que essa organização usa. É cascata? É a metodologia A? Ou ele usa Scrum? Ou ele está aprendendo, ele está co-criando a realidade na medida em que, que ela está se desenvolvendo? Que espaço que tem para aprender? E aí a gente começa a falar sobre essa cultura de aprendizagem dentro das empresas, ou essa noção de trazer o aprendizado como parte da conversa, mas o ambiente não é propício para a gente falar sobre erro. Aí eu quero ser inovador. Como? Sem garantir a tal da segurança psicológica, né? Exatamente. Enfim, não sei se te respondi, mas mais ou menos por aí. Mas o objetivo não é, talvez, responder, mas nos deixar mais curiosos, ligados ainda. Okay. Acho que isso é maravilhoso. É que a gente vai percebendo também que o grande caos de tudo, né? Também tem, enfim, a diferença das pessoas, seus modelos mentais. Quando a gente fala, principalmente quando está olhando a questão da cultura, né? E a cultura de quem está mandando na empresa, mas tem uma galera lá embaixo, como é que tu faz com que elas trabalhem, tá trabalhando toda uma questão do ambiente, e aí tu tem aquelas empresas mais enraizadas, né, com uma cultura mais tradicional, e como é que tu vai mexer nessas coisas, assim, né, como é que tu vai fazer com que elas comecem a olhar um planejamento estratégico diferente, uma forma diferente, tu vem trabalhando anos de uma mesma forma. Mas é aí que tá, eu acho que tem essa coisa, hoje eu li um texto no Instagram que falava sobre como é que ele chamou? É o fast food das coisas, está tudo no sentido fast, então eu quero que as coisas aconteçam muito rápido, e não é assim, né, as coisas não acontecem assim. Quando a gente está falando sobre mudança de comportamento, o conceito da Walk the Talk é mensagens, enfim, tem um ponto aqui que é comportamento, símbolos e sistemas. Então, quando a gente está mudando, seja comportamento, seja os sistemas de gestão da empresa, essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Isso é mudança organizacional, tu entende? Mudança da gente. A gente muda de um dia para a noite? Como é que as empresas vão mudar do dia para a noite, né? Então, eu acho que tem uma coisa também de a gente poder administrar o ritmo da empresa. Quando a gente começou a trabalhar sobre o ponto de vista de inovação lá na Unimed, eu lembro que eu estava responsável por um projeto que era a Hackathon, e a inovação aberta, como é que era o nome? Corporate Venture, que era o programa de conexão com startups. E aí, quando a gente começou a olhar para isso, tem uma coisa do manejo do ritmo, da energia da empresa. Isso aqui não tem nada etérico, isso tem do movimento da empresa. Então, eu lembro que lá na época a gente fez uma questão que era, a gente fez um treinamento para abrir a cabeça das pessoas com a Hyper Island, depois a gente fez a Hackathon, e depois a gente fez o programa de inovação aberta. Então, era como se tu entrasse num contexto, as pessoas experimentassem aquilo, aí depois fica no pico entendendo que aquilo ali era a chave de todas, porque sempre nas organizações tem isso, né? Tu faz uma coisa e tu diz, agora descobrir o que é que vai resolver todos os meus problemas. Tudo vai ser diferente. Isso. Desce um pouco. Isso tem a ver um pouco com a questão da liderança situacional, né? A gente, quando descobre uma coisa, a gente se empolga, mas aí a gente vai botar na prática, a gente vê que não é bem assim.
Então, a gente precisa ir manejando isso ao longo do tempo e ajudando as pessoas a irem construindo competência. Como é que eu construo competência e faço com que as pessoas entendam que esse é o movimento esperado dentro de uma organização? Então, quando fala sobre inovação, nós estamos falando sobre inovação a serviço dos objetivos do negócio, que competências precisam ser criadas dentro da organização para que esses objetivos aconteçam? E quando a gente não consegue chegar nos objetivos, como é que a gente está aprendendo ao longo do tempo para a gente ir, de novo, o Felipe estudou design lá no mestrado, né? Isso é design na prática. Mas é o design não como um modelo de gestão, uma coisa de design como mindset. Então, como jeito de pensar. Então, eu vou lá, eu experimento, eu faço um projeto estratégico. O negócio gerou parcialmente resultado, não gerou resultado, enfim. O que acontece? Às vezes as pessoas botam no lixo. Não funcionou, então não deu certo. Não. O que a gente aprende? Não é possível, entendeu? Que não se aprenda nada, porque daí tu passou 6 meses em cima do negócio, tu envolveu 10 pessoas, tu fez reunião para cima e para baixo, tu contratou consultoria. O que é que se aprendeu ali? Então, eu acho que esse é um movimento que as empresas estão fazendo, mas eu acho que isso às vezes é um pouco... não sei se boicotado, assim, mas é atropelado. Pode ser. Pelas necessidades do curto prazo. Tem um problema. Apagar incêndios, matar um leão por dia. É que tem um problema muito grande que a gente entra também, que é a famosa buzzword, né? Sim. Sim. Porque daí elas saem correndo, atropelado, querendo fazer algo que tá aí no buzzword, né? Que todos estão fazendo. E aí, nesse atropelo não faz direito, ou até pode fazer, mas aí, tipo, chegou um resultado que não foi o esperado. Era mais uma modinha, e aí joga tudo fora. Então, tu entra num ciclo que... E aí tu vê, assim, o que é os líderes, né? Pensem num líder hoje, dentro da organização, lidando com todas as questões relacionadas a todas essas buzzwords que a gente está falando aqui, né? Então, tem Lean Startup, tem Scrum, tu tem Kanban, tu tem Design Thinking, PDCA, que ainda é utilizado e é útil. Aí tu tem Meeting, Daily Meeting, tu tem um monte de termo que as pessoas Reports, OKRs. E agora tu tem que saber segurança psicológica, agora tu tem que saber como é que é burnout, depressão, ansiedade, pandemia, home office. Então, precisa construir uma estrutura de apoio importante para a liderança e que parte um pouco pelo RH, né, para um RH um pouco mais estratégico e que dá esse suporte para o líder, mas ao mesmo tempo é retomar para aquilo que é essencial, sabe? O que é essencial dentro da nossa empresa? O que é essencial para as pessoas que estão aqui dentro, para o nosso cliente, para as pessoas que estão envolvidas? Hoje eu vi estou péssima de nome hoje, que horror. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que ela né, alguma coisa Robinson, o nome dela, tá? Ela escreveu, publicou depois eu mando esses nomes para vocês editam, eu não sei o que vocês vão fazer nesses fotos. A gente bota tudo assim. Não, mas a gente coloca os links das referências na descrição do áudio também, isso é legal, porque a pessoa pode consultar depois. Tá, ótimo. Então, e ela escreveu sobre os 4 P's. Então, antes era produto, praça, né? E agora é plataforma, propósito, planeta e pessoas. Então, é uma mudança de olhar para dentro das empresas, porque antes eu tinha os 4 P's do marketing, que eu me lembro de 2, que é produto, propósito, produto, praça. Os outros eu não me lembro mais, mas tu percebe que agora nós estamos falando sobre que impacto a tua empresa, a tua marca tem no planeta, a serviço do que ela está, como é que ela cuida das pessoas,
e por meio da onde que as pessoas vão te achar que são as plataformas, né? Então, as empresas estão migrando um pouco não, bastante, né? Enfim, então, tem muita mudança acontecendo e eu acho que a gente precisa prestar mais apoio para as pessoas que estão dentro das empresas e precisa olhar para aquilo que é essencial dentro dos negócios. Não sei se faz sentido para vocês isso. Faz total sentido. Acho que a palavra essencial é importante a gente deixar registrado aqui e dar destaque para ela, porque e tu falou da liderança também, né? Então, essa liderança, entender o que é essencial para poder propiciar a sua organização as estruturas, né, que possibilitem alcançar esse resultado, esse essencial, o objetivo da organização e tudo mais. E eu quero dar risada com vocês aqui ainda de uma primeira coisa que tu disse, mas uma risada super de boa, tá? Não é a risada de ti, Carol. Que quando tu falou assim, né? A primeira coisa que tu falou quando começou a responder a minha primeira pergunta, lá 20 minutos atrás. A empresa tem que saber aonde quer chegar. E aí eu já comecei pensando numa sala com os gestores e líderes, cada um apontando para um lado. Então já começa a dificuldade da execução da estratégia aí. Porque não sei quais são as suas experiências, para mim é muito comum isso. Não ter um norte, né? Não saber aonde se quer chegar. E geralmente se sabe onde quer chegar amanhã. Eu quero vender tanto, quero colocar isso no mercado e tudo mais. Mas esse, ainda voltando na questão do longo prazo, é raro as empresas que sabem aonde querem chegar, e mais raro ainda as que sabem e que conseguem comunicar isso para toda a organização de maneira efetiva, eficiente e tudo mais, né? Para que todo mundo consiga caminhar junto naquela direção. Então, o RIR é nesse sentido, né? Eu vejo muito isso nas empresas. Mas sabe que eu acho que eu tô contigo, assim, eu acho que tem uma coisa que eu percebo, é que as pessoas investem pouco tempo nos inícios das conversas. Então, esse final de semana eu dei uma aula para um grupo de alunos lá da SPM e nós estávamos falando o seguinte: toda conversa tem início, tem meio e tem fim. E tem coisas que são importantes para serem trabalhadas nos inícios, nos meios e nos fins. Então, quando a gente vai para um projeto de estratégia dentro de uma empresa, a primeira parte é essa questão do alinhamento de onde a gente quer chegar. Quais são as visões? Como é que a gente acolhe a visão de todo mundo? Como é que a gente dá espaço para todo mundo poder falar? Como é que a gente olha qual é o objetivo das nossas conversas aqui hoje, por exemplo, né? Então, a gente parte logo vamos para o que interessa. Vamos para o trabalho. E aí eu esqueço um pouco, e isso eu acho que não é raro das empresas. Talvez se alguém tiver experiência diferente, se quiser vir aqui no Rock Night, vai ser muito bem-vindo. Que como é que eu estou proporcionando um momento para que os times possam gerar alinhamento sobre o trabalho antes de fazer o trabalho. Quer dizer, como parte do trabalho. Perfeito. É parte do trabalho discutir visões diferentes. É parte do trabalho acolher isso. Então, enfim. E é tão bacana, né? Recentemente eu fiz um trabalho desse tipo de criação de visão de futuro para a organização com 4 times da mesma empresa. E a intenção era, em algum momento do processo, reunir todo mundo para que todo mundo criasse uma única visão. Aí a gente decidiu, não, vamos continuar nos grupos e vamos ver se sai 4 visões e quão distintas elas são umas das outras. E foi bacana que apareceu coisas diferentes, mas também muitos pontos de sinergia, de lugar comum, assim, que indica que a empresa tem um norte, tem coisas, né, que digam, olha, nós queremos ir para cá. E a partir, então, desses 4 ou 5 futuros que foram gerados ali, a gente conseguir discutir eles para saber quais desses futuros que mais nos atendem, nos agradam, e aí sim escolher um ou complementar um futuro com outro futuro para compor um futuro melhor ainda, né? E eu acredito muito nessa etapa, acho que isso é bem fundamental. Sim, deixa só contribuindo contigo, é que às vezes as pessoas querem chegar na visão sem dar o tempo. Isso.
E aí depois chega lá no final do trabalho e as pessoas não concordam com o resultado. E é porque talvez a gente deu pouco tempo. Isso é uma coisa de sensibilidade nossa que está facilitando, mas também é um pouco do grupo entender que isso não é perda de tempo. Uhum. Porque às vezes o pessoal, o teu cliente lá, teu patrocinador deve dizer, mas que conversa, tipo, vamos, sabe? Isso faz parte da conversa e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E já é incrível quando a empresa possibilita que várias pessoas diferentes possam conversar e construir esses futuros. E que é uma forma, porque daqui a um pouco a ideia pode estar, a ideia de futuro, a ideia de onde queremos chegar está na cabeça do dono, do empreendedor, do líder, mas ele não comunica isso suficientemente bem. E aí também é um problema. Então, ok, não é todo mundo que vai criar o futuro da minha empresa, o futuro já está definido, mas é esse. Você topa trabalhar aqui por esse futuro, por chegar nesse objetivo? Olha, daqui 5 anos eu quero estar assim, daqui a 10 assado, e daqui a 20, né, eu quero estar plantando coqueiro em Marte. Maravilhoso, quero isso também para mim. Bora lá, tamo junto, né? Os valores da tua organização batem com os meus, então bora trabalhar. Agora, de novo, né, o ruim é quando a gente não tem a clareza dessas coisas. E pior, não tem a clareza da estratégia, não tem a clareza da meta, não tem a clareza do indicador, e aí vira um caos, né? Um outro aspecto que trabalha muito também é que tu falou várias vezes aqui da palavra já liderança, né, Carol? Como é que tu apoia os líderes em tempos pandêmicos a se tornarem líderes melhores ou a, no mínimo, conseguir encarar tudo isso de frente e poder minimamente apoiar os seus liderados? Está sendo possível isso? Acho que essa é a pergunta. Ok. Tu sabe um monte de pergunta. Felipe, te mete comigo. Bom, conversas com o Bial e conversas com o Cristiano e Felipe aqui. Eu tenho trabalhado com líderes apoiando na questão do desenvolvimento da sua própria liderança, né? Entendendo como é que eu posso ser um líder melhor no meio de tudo isso que está acontecendo. Eu dou aula de liderança e trabalho com jovens, né, que estão aí nas suas primeiras experiências, talvez, de liderança. E eu acho que seja a partir do coaching, ou seja a partir de treinamento, de mentoria, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira e que eu trago comigo, que é a coisa da transparência e da humanização da liderança. Então, assim, eu não preciso dar conta de tudo. Então, muitas vezes a gente fala sobre, por exemplo, o líder acolher o liderado, sobre ele entender quando o liderado está com uma dificuldade, enfim. Sim, mas ele não é a pessoa que precisa resolver o problema das pessoas que estão dentro do seu time. E aí entra uma parceria muito importante com a gestão de pessoas e políticas dentro da empresa, independente se tem 2, se tem 3, se tem 50, 100 funcionários ou 100 colaboradores, melhor dizendo. Como é que a gente lida com essas coisas aqui? Esse é um tema que ele é bastante sensível, porque eu acho que a gente começou, o trabalho veio, a casa das pessoas veio para dentro do trabalho, o trabalho foi para dentro da casa e a gente começou a saber várias coisas das pessoas que trabalham conosco. E por certas vezes, por muitas vezes, isso é muito difícil ter determinadas conversas. Mas saber que eu estou disponível, que eu estou disponível para escutar, mas eu não sei como resolver, e para isso eu vou buscar apoio, eu vou buscar entendimento, eu vou buscar entender, eu vou buscar melhorar no meu jeito de conduzir a equipe. Eu acho que isso é um bom passo, sabe? Uma vez eu falei, logo no início da pandemia, que quando a gente não sabia absolutamente nada desse negócio, né? Todo mundo foi para o home office. Eu tenho amigos em São Paulo que relataram de ver gente na Paulista descendo daqueles prédios enormes com a sua cadeira e o seu computador dentro, assim, em cima da cadeira, descendo o elevador e indo para casa.
coisas que antes na política da segurança da informação era impossível. Às vezes Entende? nem pendrive você podia espetar lá. Não podia nada. Então, assim, só que daí isso, tu leva o trabalho para dentro da tua casa e o líder ficou sem visão. Então, aquele líder que eventualmente ainda estava num paradigma de comando e controle, aquele líder que eventualmente não construiu confiança com o time, não trabalhou equipe antes da pandemia, talvez essa foi uma pessoa que precisou de mais ajuda durante a pandemia. Que era o cara que mandava WhatsApp todos os dias para saber como é que o trabalho estava sendo feito, pressionando as pessoas, sem entender um pouco o contexto, que a mãe, que é a tua funcionária, a tua colaboradora, que é mãe dentro de casa e que está com 2 filhos, tem que parar de trabalhar às 11 horas porque ela tem que fritar o bife. Porque se ela não frita o bife, a criança não come, ela vai chorar a tarde inteira. Então é pior, deixa ela fritar o bife. Combina resultado. Então tem um outro... E aí eu acho que a gente está aprendendo ainda, que isso aqui não é home office, né, gente? Isso aqui é trabalhar de casa durante uma pandemia. Exato. Então, ir acessando a sua própria humanidade, construindo conversas e combinados, isso é uma coisa que eu falo muito aonde eu vou. As pessoas combinam pouco as coisas. Então, eu posso combinar o que tu vai entregar na semana, eu posso combinar o que é que eu vou conversar contigo na reunião, são os inícios. Uhum. Porque depois eu posso te dar um feedback claro se aquilo ali foi feito ou não. E como foi feito, se foi feito da forma que a gente combinou ou não. Então, eu acho que muitas empresas avançaram muito assim, no conceito de acompanhamento de liderança, na humanização da gestão, desenvolveram projetos de bem-estar bem consistentes. Agora tem diretor de felicidade dentro das empresas, enfim, tem uma série de novas coisas surgindo que enfim, se funciona dentro daquele contexto, se aquilo ali traz paz para as pessoas, porque eu acho que trabalho não pode dar, quando tem alguma coisa fora do tom que te leva, isso é uma opinião, não é baseado em estudo, mas a minha opinião é que se o trabalho não está te trazendo paz e alegria, se tu não está conseguindo encontrar alegria no trabalho, está na hora de dar uma olhada, sabe? Sim. Puxa, deve ter alguma coisa. A gente passa de 8 a 10 horas trabalhando por dia, não pode ser pesado, sabe? Não pode. E o desafio, antes da pandemia, para a maior parte das organizações, já era a comunicação. Já era criar canais eficientes de comunicação, de troca de ideia, de transparência. E aí, com a pandemia, isso se potencializou ainda mais. E aí se cobrou muito desse líder, né? Seja transparente, seja humano, mas daí a gente percebeu também quem é que vai cuidar desse cara, porque também precisa ser instrumentalizado, ele também precisa ser cuidado. E aí esse debate também surgiu em algum momento, não foi, Carol? De o líder cuida dos seus liderados, mas quem cuida do líder, né? Da importância de qualificar essa pessoa, de também ter um apoio para ele, para que ele continue dando suporte para os demais. Eu vi muitos relatos aí de conhecidos, de pessoas que estavam surtando já por conta de tanta demanda que estava surgindo na pandemia, né? E ela segue, na real, né? A pandemia não acabou. Não acabou. Ô, Carol, como é que começou contigo assim, esse contato com esse mundo coach, assim, as habilidades, o que está por trás de tudo? Isso, quando eu trabalhava na Falcone, eu trabalhei 4 anos, 3 anos e meio na Falcone, professor Falcone. E aí, na época, eu tinha algumas inquietações que era como é que se dialoga com as pessoas para chegar em resultados, porque eu era consultora de gestão e tinha que ajudar as pessoas a atingirem os resultados, mas a filosofia sempre é: eu não faço por ti, porque se eu fizer por ti, eu vou embora e isso aqui vai ralo abaixo, né? Claro que a gente ajuda muito e faz junto, né? A Falcone tem essa pegada de faz junto. E um dia uma amiga, em 2011, me disse que estava estudando coaching. E eu disse: mas o que é isso? Nunca tinha ouvido falar nisso, sabe? E aí eu fiz um primeiro curso em 2012 de habilidades do coach, que era saber ouvir, saber perguntar, saber dar feedback. Então, aí tu começa a entender que tem uma outra linguagem de conversa. Aí eu fui indo, fui
introduzindo isso dentro da minha abordagem de consultoria. Em 2012, meu irmão mora em Londres, eu fui visitar ele e acabei fazendo um curso de coaching de equipes em Londres em 2012, e aí já voltei e comecei a experimentar na prática, aprender como é que eu podia usar isso dentro da consultoria. E aí, em 2013, eu fiz a minha formação em coaching executivo, e aí depois não parei mais, né? Eu sigo estudando esse assunto, porque eu acho que o coaching, ele pode ser... Eu atuo como coach e tenho um processo estruturado de coaching para ajudar a pensar carreira, desenvolvimento de lideranças, enfim, fortalecimento das suas forças e talentos, mas ele também é um tom de conversa. Então, o que isso é bom, mas ao mesmo tempo dá uma certa confusão, assim, que agora tudo é coaching, né? Tudo é isso. Então, tem que separar um pouco o que é processo formal, que é feito por um profissional que tem capacitação nisso, e tem uma coisa que é o tom da conversa, que é uma conversa que a gente talvez está um pouco mais acostumado a fazer, que é um tom do facilitador, do cara que tem uma escuta um pouco mais profunda, pode ser, né, na teoria ULA, a escuta generativa, tem N nomes para isso, é uma escuta uma escuta ativa, que a gente chama, né? Faz a pergunta aberta, dá espaço, cria segurança psicológica. Então, a gente está construindo vários nomes, mas eu acho que é importante que, às vezes, o coaching, ele é um processo, para mim, né, como profissional, eu uso isso como um processo formal, e, às vezes, é um tom de voz, né, o jeito como eu converso com as pessoas está mais alinhado a isso. Então, começou lá em 2011, eu fui acoplando isso até que uma hora isso virou um pouco maior do que a consultoria de gestão, a meta-processo, enfim, aquelas coisas mais rígidas e estruturadas. Muito bom. Eu trouxe antes, nas outras conversas que a gente teve, a palavra futuros, né, da importância de pensar futuros. Eu estou aqui te stalkeando no Instagram, e eu adorei uma frase que tu trouxe aqui do Saint-Exupéry, que fala assim: o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas é construído. É o ato de construir, e o ato de construir muda tanto o realizador quanto o destino. O quanto tu consegue trabalhar futuros com os teus clientes, com as tuas empresas, com os teus coaches e tudo mais. O futuro, tu entende que é uma coisa importante, assim, que eles entendem como uma coisa importante? Eu acho que sim. Sempre quando a gente trabalha na visão do coaching ou da consultoria de gestão, a gente olha daqui para frente. O passado, ele serve como lições aprendidas, mas a gente não mexe, a não ser que seja para trazer bons insumos e recursos, é daqui para frente. Então, quando eu começo, lembra dos inícios. O que a gente está fazendo aqui? Como é que eu vou saber que deu certo? O que é indicador de sucesso? Isso são perguntas de início. Então, quando eu faço um processo de coaching, ou quando eu estou começando uma conversa com alguém de desenvolvimento, a serviço do que nós estamos aqui hoje? O que te impulsionou para me buscar? Como é que tu quer sair daqui? Eu tenho, agora em março, eu terminei uma outra formação em coaching com uma coach carioca, Eliana Dutra, e ela trouxe uma ferramenta, né? Coaching não tem a ver com ferramenta, mas tem uma ferramenta que ela trouxe sobre o ser, fazer e o ter. Então, quem que a gente quer ser no final do processo de coaching? E o que a gente precisa fazer para ter resultado? Isso é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, porque a gente começa assim, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei amanhã. Não sei. Mas eu acho que a beleza do negócio é dar clareza para o não saber, porque às vezes a gente entra sem falar que a gente não sabe, e aí fica todo mundo achando que alguém sabe. Uhum. Então isso também é importante, a gente dizer, olha, a gente não sabe, mas a gente está aqui justamente para sair do não sei para o sei. Que maravilha! O que a gente precisa conversar para a gente ir descobrindo onde é que a gente quer chegar? Isso vale para a liderança, vale para a organização, vale para a vida da gente, eu acho, sabe? Exato.
E eu dou essa importância aos futuros, e não é eu, Cristiano, nem o Felipe, né, mas o próprio Fórum Econômico Mundial fala cada vez mais de literacia de futuros. A Unesco fez um evento lindo ano passado, de uma semana inteira, discutindo literacia de futuros ou alfabetização de futuros, e traz isso como uma competência para os líderes também, entender e pensar futuros, e conhecer métodos e práticas de criar esses futuros aí que a gente precisa, né? Futuros que atendam às necessidades da maior parte das pessoas. E aí eu fico torcendo para que esses futuros estejam atentos, né, à questão da sustentabilidade, do propósito, de um novo capitalismo, daquelas temáticas que tu nos trouxe também no começo da nossa conversa, Carol. Sim, Acho que... tem só para te ajudar, aqui tem um estudo publicado pela Accenture, depois eu mando para vocês, se chama Sinais. E um dos sinais de futuro é essa coisa de aprender com os dados para co-criar o futuro. Perfeito. Então, o futuro vai ser aquilo que a gente fizer hoje. Então, não adianta a gente pensar nessa coisa do futuro como sendo uma coisa apartada de nós. Ele não é. Ele vem a partir das decisões que eu vou tomando hoje, daquilo que é possível aplicar na prática e aprender. Eu acho que a gente está precisando aprender com a vida, sabe? Porque, assim, a pandemia não é possível que nós estamos vivendo tudo isso, nós vamos sair tudo igual do outro lado, que daí vai vir outro, entendeu? Deus o livre, mas que ninguém aguenta mais. Tu sabe que eu sou uma pessoa muito otimista. O Felipe me conhece, eu acredito na rapaziada, tem uma música assim, né? Mas daí, Carol, eu ligo a TV no Jornal do Almoço e aí bota a polícia lá que tá com gás, como é que fala? Bomba, gás lacrimogêneo, tacando bomba nas criaturas na madrugada porque tem aglomeração. E aí eu fico pensando, caramba... Desliga a TV. Mas daí é fechar os olhos, tu entende? Aí eu fico tão crente assim que a gente vai sair mudado. Assim, claro, não dá também para pensar na mudança do outro. Vamos nos transformar a nós mesmos, né? Vamos nós ser a mudança que a gente quer. Ai, que frase feita isso. Não mas sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo, isso é grande, isso é isso aí mesmo. À toa que o homem é o homem, o cara é um... Né? Mas daí você pensa no social, no coletivo, no povo, e tá uma galera continua aglomerando, e daí até aparece aqueles indicadores lá de ocupação das UTIs, 80%. Pô, é um número alto ainda, gente, 80%. Tudo bem que já passamos de 100, 94, em um período muito crítico, mas 80 ainda é alto, gente. Ainda tem uma galera morrendo, e a turma continua suave na nave, como se nada tivesse acontecendo. Carol, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu adorei, eu acho que a gente teve um bom início. Tu já teve um bom início com o Felipe, né? Vocês já trabalharam juntos e eu estou te conhecendo hoje, super prazer. Que legal. E adorei essa conversa. E eu quero te trazer uma última pergunta aqui, que é capa de revista da Você S.A. de 1999. Não sei se mas é muito antigo. O tal do RH estratégico que tu nos falou. Poxa, quando é que vai cair a ficha das organizações que eles têm que ter um RH estratégico? Ou já tem, e eu também não estou muito ligado, né, na realidade das organizações, mas eu ainda vejo o grande, lindo... eu acho que, na verdade, é assim... recursos humanos. Né? É desde 99 que vem sendo falado que do RH estratégico. E a gente, de um ponto de vista, daqui a pouco meu também, junto com o Cristiano, o que está acontecendo? Os RHs não estão sendo estratégicos, ou tem RHs estratégicos que a gente não está vendo? Não, é esse estratégico que pensa a gestão do conhecimento, que cuida das pessoas, que pensa em programas bacanas. Eu acho que, claro, eu não posso generalizar, tem muitas iniciativas bacanas aqui ainda, mas de modo geral o RH não ocupa esse lugar de estratégico e de firmar posição, de orientar o líder ou os líderes da organização. Isso é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, ou já é no Brasil? Eu não sei se eu tenho essa resposta assim num contexto mundial, tá?
O que eu vejo, as pessoas com quem eu trabalho estão se movimentando para isso. Uhum. O que eu vejo que é desafio é que... Vamos pensar aqui num jeito para te responder isso. É que é uma conversa, é uma pergunta que ela é muito desafiadora, porque na realidade a gente precisa entender, de novo, cada contexto. O que é um RH estratégico? Então, para mim, olhando, um RH que entende os objetivos do negócio, consegue traduzir isso para dentro da gestão de pessoas, com políticas claras, entendendo uma coisa, e agora a gente vem falando muito sobre como é que a gente vai retreinar as pessoas, porque a tecnologia está entrando dentro do negócio. E isso vai exigir novas competências. Talvez é um RH que construa competências dentro do negócio voltadas para a construção de futuro. Uau. Não sei, criei um negócio aqui. Então, assim, e eu acho que tem boas iniciativas, né? O ponto é que, às vezes, eu acho que talvez a gente ainda coloca pouca energia na gestão de pessoas como estrutura. Então, as áreas fins da empresa são áreas que talvez recebem mais orçamento, são áreas que têm mais contratação de pessoal, enfim, tem mais investimento. E o outro lado é como é que o próprio RH, né, a gestão de pessoas, está se olhando para construir as suas competências e capacidades para o futuro. Então, talvez aqui, Cristiano, olha o que me ocorre aqui, é que é uma turma que é muito voltada para o outro. Então, eu vou ajudar todo mundo, mas eu paro pouco para olhar como eu me construo enquanto uma gestão de pessoas que constrói capacidades para a construção de um futuro diferente, melhor, mais sustentável, olhando planeta, pessoas, plataforma e propósito, usando a palavra da pessoa que eu não me lembro, mas eu vou dizer aqui para vocês botarem os créditos. Ela virá. Faz sentido isso, eu acho que tem uma coisa assim que não é uma opinião, tá? Claro. Então, talvez a gente, e eu faço isso com as pessoas com quem eu trabalho, e sempre que me dão esse espaço, eu me coloco numa posição de alguém que pode apoiar nessa construção. Às vezes tem espaço, às vezes não tem espaço. Bom, aí é aonde que a gente, como alguém que também apoia a construção de futuros, quer estar. Aí é uma escolha nossa. Muito bom! Recursos humanos, gestão estratégica, cultura da inovação, futuros, quanto assunto bacana, liderança, quanto assunto bacana a gente pode trocar neste programa Rock Night, Conversas Aleatórias, que não teve nada de aleatoriedade hoje, a gente queria muito trocar ideia contigo sobre esse assunto, Carol. Então, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição, por você poder trazer esses insights incríveis para a gente. Espero que você em casa, no carro, onde estiver nos ouvindo, no presente, no passado, no futuro, porque vai saber, né? Vai que esse nosso podcast viaje no tempo num arquivo, é um arquivo, né? E ele volte para alguma outra linha do tempo que a gente desconheça, esteja nos ouvindo. Então, de novo, Carol, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Felipe, muito show obrigado. De bola. Obrigado muito você. Obrigado, Cris, obrigado, Carol. Uma aula aí para a gente, muito bom poder te ouvir um pouco, e fazia tempos que a gente não conversava. A pandemia fez a gente não se encontrar mais aí nos lugares aleatórios de Porto Alegre. É verdade. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada por essa super conversa. Espero que faça sentido para as pessoas que estão nos ouvindo. E antes de a gente começar aqui, a gente falou sobre se conectar. Então, quem ainda não está conectado com o Cristiano, Felipe ou comigo, nos procura nas plataformas, vamos seguir trocando ideia, porque eu acho que se tem uma coisa que eu adoraria que ficasse com as pessoas é como é que a gente está aprendendo com as coisas que estão acontecendo na empresa, com a gente, na vida, enfim. Vamos aprender para poder fazer diferente daqui para frente. Obrigada. Valeu. Muito obrigada. Rock Night lá no Instagram, rn.conversas, sigam a gente.
Catem a gente no LinkedIn também, a gente adora se conectar. A Carol acabou de falar que conectem com ela no LinkedIn, no Instagram. Ela tem um Instagram incrível, cheio de informações, de dicas, de insights. Siga o Felipe Guedes da Luz também, ele publica um conteúdo incrível sobre todos os churrascos que ele faz. Veganos, fiquem longe. Valeu, gente. Beijos. Até. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.